a tarefa da grande comissão mundial. Sabe quem são? É você e sou eu. Chegou a nossa hora, Brasil! É a nossa hora, Brasil! Levanta e adora a Deus! Você acaba de sintonizar na leitura do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento? Capítulo 3. Precisamos de unção nos púlpitos e ação nos bancos. Pode acontecer de um crente ficar muito tempo no estágio de criancinha espiritual e depois, de repente, despertar e amadurecer espiritualmente, tornando-se fervoroso nas batalhas do Senhor e manifestando um intenso amor pelos perdidos. Existe uma explicação para isso, mas nós nos achamos tão baixo do padrão normal do cristianismo neotestamentário que o normal nos parece anormal. O segredo da transformação a que me referi acima é que houve um momento em que uma pessoa lutou com Deus, como Jacó, e saiu da luta esvaziado do seu ego, mas fortalecido com o poder mediante o seu espírito. Para se ter uma vida vitoriosa, 2 elementos são indispensáveis: visão e fervor. Sabemos de homens que lutam contra fortíssimas oposições da crítica carnal humana e tomam de assalto os picos pedregosos do território inimigo, tão somente para fincar a cruz de Cristo em lugares onde habita a crueldade. Por quê? Porque tiveram uma visão e se encheram de intenso fervor. Alguém já advertiu que não podemos estar tão envolvidos com o céu a ponto de sermos totalmente inúteis na terra. Se há um problema que essa geração não enfrenta é esse. A verdade nua e crua é que estamos tão envolvidos com a terra que não temos nenhuma utilidade para o reino dos céus. Irmãos, se fôssemos tão eficientes na terra de enriquecer nossa alma quanto somos de cuidar dos nossos interesses pessoais, construiríamos uma ameaça para o diabo. Mas se fôssemos ineficientes no cuidado dos nossos interesses, como o somos nas questões espirituais, estaríamos mendigando. Alguns anos atrás, George Dickin ensinou-me uma verdade usando um argumento bastante teológico. Ter visão sem missão torna-nos visionários. Ter missão sem visão leva-nos a trabalhar demais. Ter visão e missão faz de nós missionários. E é mesmo. Isaías teve a visão no ano da morte do rei Uzias. Talvez haja alguém na nossa frente impedindo que tenhamos uma visão ampla de Deus. O preço a ser pago pelo crescimento espiritual é bastante elevado e, às vezes, doloroso também. Você estaria preparado para ter uma visão a esse preço? A perda de um amigo ou de sua carreira? E para essa transformação de alma não se oferecem descontos especiais. Se alguém deseja apenas ser salvo, santificado e só, não há lugar para ele nas fileiras do Senhor. Isaías teve uma visão em 3 dimensões. Vejamos Isaías 6, versículo 1 a 9. Seu olhar se dirigiu para o alto, viu o Senhor, para dentro de si, viu a si mesmo, e para fora, viu o mundo. Sua visão tinha altura, viu o Senhor, alto e sublime, profundidade, viu as profundezas de seu coração, e largura, viu o mundo. Foi uma visão da santidade. Ó amados, como nossa geração precisa ter uma visão de Deus em toda a tua santidade. E foi uma visão da iniquidade. Estou perdido, de lábios impuros. E foi uma visão do desalento divino, implícito nas palavras: quem há de ir por nós? E nessa hora em que vivemos, quando a medida das igrejas está mais envolvida com promoções do que com orações, incentiva
mais a competição e se esquece da consagração, e substitui a propagação do Evangelho pela autopromoção, é imperativo que tenhamos essa visão tríplice. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, 18. E não havendo paixão pelas almas, a igreja perece, mesmo que esteja lotada dominicalmente. Certo pregador, conhecido no mundo inteiro e que tem sido poderosamente usado por Deus nos últimos anos para promover avivamentos, que são bem diferentes das cruzadas de evangelismo em massa, contou-me que também teve uma visão semelhante. Ainda me recordo da expressão de temor com que me falou, que não sabia ao certo se estava tendo uma visão ou um sonho, se estava no corpo ou fora dele, mas disse que enxergava uma enorme multidão em um profundo abismo, todo cercado de fogo, presa no manicômio do universo, o inferno. Depois disso, esse homem nunca mais foi o mesmo, nem poderia. Será que Deus poderia confiar-nos revelações tão grandiosas? Já passamos pela escola da oração e do sofrimento para que o nosso espírito seja preparado para suportar uma visão tão atordoante? Feliz é aquele a quem Deus pode comunicar tal visão. Ninguém vai além da visão que tem. Teólogos intelectualizados não têm condições de romper a cortina de ferro da superstição e das trevas por trás das quais, há milênios, estão perecendo milhões e milhões de indivíduos. Talvez só homens com menos intelecto, mas com uma visão maior, sejam capazes disso. Ter uma mentalidade espiritual é ter gozo e paz. Mas se pararmos para pensar em estatística, poderemos ficar bem preocupados. Leia os dados que se seguem e veja se não há vontade de chorar. Japão. O governo da nação afirma que a população já passa da casa dos 120 milhões. E está crescendo no ritmo de 1.100.000 pessoas por ano. Isso quer dizer que o número de não convertidos aumentou em 5 milhões nos últimos 5 anos. Coloque esse dado na sua lista de oração. Coreia. A população desse país é de cerca de 42 milhões, constituída em grande parte de refugiados, flagelados e famintos. Índia. Na Índia há milhões e milhões de pessoas no Vale da Sombra da Morte. Oriente Médio. Há mais de 1 milhão de refugiados árabes. Europa. Nesse continente, até alguns anos atrás, existiam cerca de 12 milhões de refugiados políticos e de indivíduos que, devido à guerra, se achavam distantes da sua pátria. Que situação triste. China. Em Hong Kong também há milhões de refugiados que escaparam da China comunista e vivem em condições miseráveis. E para aumentar a nossa responsabilidade, basta lembrar que há cerca de 20 milhões de judeus, 350 milhões de muçulmanos, 200 milhões de budistas, 350 milhões de confucionistas e taoístas, 500 milhões de hindus, 100 milhões de shintoístas e milhões de adeptos a outras seitas, pelos quais Cristo morreu e que ainda não receberam a mensagem do Evangelho. Até mesmo nos Estados Unidos existem em torno de 50 milhões de jovens com menos de 20 anos que não estão recebendo os ensinamentos de Deus. E cerca de 10 mil cidades de pequeno porte onde não há templo evangélico. Quase 1 milhão de pessoas morrem sem Cristo semanalmente em todo o mundo. Isso não significa nada para você? Precisamos acabar com a nossa religião sintética. Uma situação dessa revela a falta de unção nos púlpitos e de ação nos bancos. O fato é que hoje não se prega mais o Evangelho com o mesmo fervor de antes, e não há mais fome de se ouvir a pregação. É possível que Deus esteja mais irado com os países de formação protestante, como Estados Unidos e Inglaterra, do que com os comunistas.
Acha essa informação absurda? Então pense seriamente no seguinte: a Rússia há milhões de indivíduos que nunca tiveram uma Bíblia e nunca assistiram um programa evangélico na televisão ou no rádio. Se pudessem ir a uma igreja, iriam de bom grado. Talvez estejam equivocados aqueles que oram no sentido de que os perdidos tenham uma visão de inferno para que se arrependam. Pode ser que eles precisem mais de uma visão do Calvário, do Salvador sofrendo, a instar com eles para que se arrependam, porque iriam querer perecer depois de visualizarem o Calvário. Conta-se que William Booth, fundador do Exército da Salvação, costumava dizer que, se pudesse, gostaria de proporcionar aos seus soldados, em fim de curso, a oportunidade de passarem 24 horas espiando dentro do inferno, para que contemplasse o eterno tormento que ali impera. As igrejas fundamentalistas precisam de uma visão dessas, e quem mais precisa são os eloquentes e orgulhosos evangelistas. Houve certa vez um criminoso de nome Charlie Peace. Não tinha respeito nem pelas leis de Deus, nem pelas dos homens. Mas afinal, um dia foi preso e condenado à morte. No dia da sua execução, foi levado ao corredor da morte na penitenciária de Armidale, Linz, na Inglaterra. À sua frente ia o capelão da prisão, lendo versículos da Bíblia em voz monótona e desinteressada. O criminoso tocou-lhe o ombro e indagou o que estava lendo. O conforto da religião, replicou o sacerdote. Charlie Peace ficou chocado de ver como ele lia aqueles textos acerca do inferno de maneira tão mecânica. Como alguém podia ser tão frio ao ponto de conduzir outro para a forca sem emoção alguma, lendo-lhes palavras sobre um abismo profundo no qual o condenado estava prestes a tombar? Será que aquele pregador cria, de fato, que existe o fogo eterno e que arde incessantemente e nunca consome suas vítimas, já que lia tudo sem um menor estremecer? Seria humano um indivíduo capaz de dizer ao outro friamente: você estará morrendo eternamente sem nunca conhecer o alívio que a morte poderia dar-lhe? Aquilo foi demais para Peace. Ele se pôs a pregar. Veja só o sermão que pregou no próprio instante em que caminhava para o inferno. Senhor, disse, dirigindo ao capelão, se eu acreditasse nisso, em que você e a igreja dizem crer, andaria por toda a Inglaterra só para salvar uma alma, e se preciso fosse, iria de joelhos, mesmo que a superfície dela recoberta de cacos de vidro, e acharia que teria valido a pena. Irmãos, a igreja perdeu o fogo do Espírito Santo, e por causa disso a humanidade vai para o fogo do inferno. Precisamos ter uma visão do Deus Santo. Deus é essencialmente santo. Os querubins não estavam clamando, onipotente, onipotente é o Senhor, nem diziam onipresente, onipresente é o Senhor. O clamor deles era santo, santo, santo. Precisamos deixar que o amplo conceito desse termo hebraico penetre de novo em nossa alma. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, lá ele está lá. Nessa vida temporal, Deus nos cerca de todos os lados. Ele mesmo, o Deus do qual não se pode fugir, nos aguarda na eternidade. É melhor procurarmos ter paz com Ele aqui e proporcionarmos no centro da sua vontade, agora. Um bom estímulo para nossa alma seria permanecermos trementes na presença desse Deus Santo todos os dias, antes de sairmos para o trabalho. Aquele que teme a Deus não teme os homens. O que se ajoelha diante de Deus não se curva em nenhuma situação.
Se tivéssemos diariamente uma visão desse Deus Santo, iríamos sentir-nos deslumbrados diante da sua onipresença, extasiados ante a sua onipotência, silenciosos diante da sua onisciência e quebrantados diante da sua santidade. E a santidade dele se tornaria nossa. A maior vergonha de nossos dias é que a santidade que ensinamos é anulada pela impiedade de nosso viver. Um pastor de vida santa torna-se um instrumento poderosíssimo nas mãos de Deus, disse Robert Murray McCheyne. Antes de Isaías passar pela experiência descrita no capítulo 6 de seu livro, ele proferiu uma série de ais para diversas pessoas. Mas naquele momento, ele viu a si mesmo e disse: ai de mim, sou eu mesmo, Senhor, quem está precisando de oração, diz um hino negro espiritual. E como isso é verdade? Será que não há quadro com imagens impuras penduradas nas paredes de nossa mente? Não haverá alguma impureza escondida em algum cantinho do nosso coração? Será que poderíamos convidar o Espírito Santo para caminhar conosco, de mãos dadas, pelos corredores dele? Não haverá em nós intenções ocultas, motivações secretas e quartos fechados cheios de toda a sorte de impureza a controlar a nossa alma? Em cada um de nós existe 3 pessoas: a que nós achamos que somos, a que os outros pensam que somos e a que Deus sabe que somos. Geralmente, somos muito condescendentes com nós mesmos e por demais rigorosos com os outros, a não ser quando estamos buscando intensamente a verdadeira vitória espiritual. O eu ama o eu. Embora se diga a respeito de São Geraldo Magela que, pela graça de Deus, ele amava a todas as pessoas, menos Geraldo Magela. Que belo exemplo para nós! Mas na maioria das vezes escondemos de nós mesmos nosso verdadeiro ser, para que não fiquemos enjoados ante a realidade. Vamos pedir a Deus que seu penetrante olhar localize esse corrupto, impuro e mal cheiroso ego, para que ele seja arrancado de nós e crucificado com ele, para que não servamos o pecado como escravos. Romanos 6,6. Não adianta dar outros nomes ao pecado, continua sendo pecado. Algumas pessoas se justificam assim: aquele sujeito ali tem um gênio dos diabos, o que eu tenho é ira justa. Ela é supersensível, mas eu sou irritável porque tenho problemas de nervos. Ele é ambicioso demais. Eu estou apenas ampliando os negócios. Que sujeito mais teimoso. Eu tenho convicções firmes. Ela é muito orgulhosa. Eu tenho gosto muito apurado. É muito fácil encontrar-se justificativa para todos os tipos de pecado. É só querer. Mas quando o Espírito Santo nos sonda o coração e conhece o que vai em nós, não passa a mão em nossa cabeça, nem tampouco nos lesa. Perguntou-lhe ao cego, Jesus: que queres que eu faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Marcos 10:51. Vamos nós também pedir visão a Deus, uma visão para o alto, para dentro de nós e para fora. Assim como aconteceu com Isaías, ao olharmos para o alto, veremos o Senhor em toda a sua santidade. Ao olharmos para dentro de nós, iremos vermos exatamente como somos e enxergamos a nossa necessidade de purificação e poder. E ao olharmos para fora, veremos um mundo que está perecendo sem o conhecimento do Salvador. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 23 e 24. Só então teremos unção nos púlpitos e ação nos bancos.